Então, nós vamos falar de como ser mais produtivos ou produtivas. Hoje o Samuel não está aí, então eu posso falar no feminino. Pelo menos ele não está aí ainda. Gente, produtividade, quando a gente fala em produtividade, a gente pensa logo em produzir mais é trabalhar mais, né? Então, eu vou trabalhar mais 1 hora por dia, porque aí eu vou conseguir produzir mais. E o que eu vim aprendendo nos últimos anos, eu já fiz muito curso, já estudei muito, já li muito livro de produtividade, é que é o contrário, né? A produtividade é a gente conseguir produzir o suficiente, né? Produzir o mesmo em menos tempo, gastar menos tempo para sobrar mais tempo para a gente. Ou então, naquele tempo disponível para produzir, a gente produzir mais, né? Mas dentro daquele tempo, não é trabalhar mais. Então, é isso que nós vamos falar hoje. É isso que a gente vai falar, de o que é realmente a gente poder ser produtivo, a gente poder realizar, né, os nossos sonhos, os nossos desejos. Se vocês precisarem me interromper, perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Mas se eu prefiro, né, se for possível, que vocês deixem as perguntas mais para o final, para a gente poder falar. Karen, Fabiana, apareçam aí, vocês duas, muito bonitinhas, porque eu gosto muito de ver vocês. Então, assim, primeira coisa que vocês têm que pensar, que para mim foi uma frase que mudou muito a minha vida. Oi, Fabiana, tá de turbante. Uma coisa que mudou muito a minha vida quando eu aprendi é uma frase que é o seguinte: ser ocupado não é ser produtivo. A gente, às vezes, passa o dia inteiro ocupado e no final do dia não produziu nada. E a gente tem, às vezes, a mania de confundir as coisas, sabe? De achar que está trabalhando muito, está produzindo muito, porque passa o dia inteiro ocupado. E não é. Então, anotem essa frase, que eu acho que isso é uma das chaves de tudo que a gente vai falar aqui hoje, sabe? Não confundir estar ocupado com estar produzindo. É dentro daquilo que eu falei. Produzir mais também não é trabalhar mais, né? E nem é estar muito ocupado. Eu fiz um curso há uns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, onde a gente estudou uma tabela sobre gerenciamento de tempo, que eu vou tentar passar para vocês assim rapidamente, porque é um assunto até longo, né, e profundo, mas essa tabela, para a gente entender como é que a gente se engana em relação ao nosso tempo, né, ao que a gente pensa sobre produtividade. Então, eu vou compartilhar aqui, vocês me digam se estão vendo. Apareceu para vocês? Faz aí um... Já? Beleza. Então, isso aqui é o seguinte, é um gerenciamento de tempo, isso é de um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, muito eficazes, uma coisa assim, do Stephen Covey. Essa tabela é como se fosse 2 vetores, né? O vetor horizontal é o que é urgente e no vetor vertical é o que é importante. Então, aqui, o que é urgente, o que não é urgente. E do lado de cá, o que é o importante e aqui embaixo, o que não é importante. A gente no nosso dia a dia, a gente tem essas várias tarefas, várias coisas, várias ações, várias atividades que se encaixam nesses 4 quadrantes. E o que acontece, né? As coisas urgentes e importantes, que é esse primeiro quadrante aqui do lado esquerdo, né? É urgente e é importante. Então, tem que ser feito. Não tem opção, né? Então, trabalhos com data de entrega próxima, problemas de saúde,
as tarefas, né, importantes do dia e que tem que ser feitas hoje, né? Todo mundo tem coisas que tem que ser feitas hoje, todos os dias, e que são importantes. Aí você descendo aqui para o não importante, mas que é urgente, o que que é? Ligação, reunião, ver e-mail. Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa, toca o telefone, a gente sai correndo para atender, a gente acha que é importante. Parece que telefone é sempre importante, né? Reunião, tem uma reunião no trabalho, é importante. É importante não, é urgente. Nós estamos falando de urgente, nós estamos na coluna do urgente. É urgente, mas nem sempre é importante. A ligação telefônica, que a gente sempre acha que é urgente, nem sempre é importante. Tem gente que sai do banho, né, para atender telefone. Toca o telefone, a pessoa sai molhada, se enrola na toalha, arrisca levar um escorregão, porque tem que atender, porque é urgente, né? Então, muitas coisas que são urgentes não são importantes e ficam aqui nessa segunda categoria de cima para baixo. Aí do outro lado, do lado direito em cima, são coisas importantes, mas que não são urgentes. É estudo, é prevenção de doenças, leitura, relacionamentos, desenvolvimento pessoal. Essas coisas são importantes para a gente. Mas como não é urgente, não tem data, não tem prazo, não tem que ser agora, correndo, a gente acaba também deixando de lado, né? E o último quadrante, que não é urgente e não é importante, é ver televisão, é ficar navegando na internet sem objetivo, é um bate-papo, joguinho, rede social, né? Ficar lá no Facebook olhando a vida dos outros e tal. Isso não é urgente, nem é importante. Mas a gente acaba usando o nosso tempo assim, olha. Muita gente, pode não ser todo mundo, mas assim, ó, a gente fica no urgente e importante, que é esse primeiro da esquerda, né, em cima, porque isso é cobrado, e quando acaba o urgente e importante, a gente vai direto para o não urgente e não importante. Aí fica a televisão, fica Netflix, agora a onda é Netflix, vendo série, fica batendo papo à toa, fica jogando na internet, no celular. E, eventualmente, a gente atende uma ligação, vai para uma reunião, faz alguma coisa que é urgente e que não é importante. E aí, o que, que acontece, minha gente, com as coisas que são importantes e que, por não serem urgentes, não sobra tempo? Porque o dia só tem 24 horas, né? E a gente gastou um monte de tempo fazendo todas essas outras coisas. E o que é mais importante, talvez, mas não era urgente, não tinha hora marcada, a gente vai deixando para depois. Eu, quando estudei isso, já tem um tempinho, se vocês quiserem, eu mando essa figurinha depois para vocês. Me lembrem, hein, porque eu sou muito esquecida com essas coisas. Quando eu fiz esse curso, que eu aprendi isso, a gente aprofundou muito, foi uma aula, tipo assim, uma manhã inteira para falar dessa tabelinha, porque a forma que ele ensinou, ele fez a gente, inclusive, antes, listar. Ele fez um exercício interessante, mas que eu não vou fazer hoje aqui por causa né, do nosso objetivo. Ele fez a gente listar, antes de falar sobre qual era o assunto, a gente tinha que listar as coisas que a gente adora fazer e que não faz há mais de um ano. Então, isso aí já mexeu com a nossa cabeça, né? Porque a gente começou, teve gente que pirou, porque botou lá que a praia, adora praia, mas não vai há mais de um ano, adora teatro, mas não vai, adora fazer isso, adora... Enfim, é tudo que fica naquele quadrante 2, tudo aquilo que é importante para a gente, mas que não é urgente, e que quando a gente pisca o olho, já tem mais de um ano que a gente não faz as coisas que a gente mais gosta, né? Então,
o que a gente precisa fazer, assim, de imediato. Isso aqui não é um curso profundo, né, de técnicas de produtividade, mas, assim, de imediato, a gente olhar para isso, olhar para essa nossa tabelinha aí de 4 quadrantes, sabe? Desenha aí no teu papel, dá uma analisada, o que é que está no segundo quadrante e que está precisando que a gente olhe, né? Trocar um pouco as coisas do quarto quadrante, que são as coisas que não são importantes e não são urgentes e que roubam muito, muito tempo todo dia. Então, vamos fazer uma troca aí, vamos fazer um exercício de priorizar, né? Priorizar o que realmente é importante. Estabelecer prioridades, basicamente, é dizer não para as outras coisas, né? Quando você tem uma prioridade, o que você está fazendo é dizendo não para um monte de outras coisas em troca daquela que é mais importante. Então, a gente começar a dizer não. Eu sou uma pessoa que já, com o tempo, né, também com a bagagem dos anos, com os erros, com as experiências, hoje eu sou uma pessoa que cuido disso. Eu não tenho nem televisão em casa, eu faço um monte de coisas porque eu priorizo muito fazer o que eu estou fazendo, estudar, me preparar. Eu digo não para um monte de coisas, mas porque realmente as coisas se tornaram mais importantes, né? Eu botei num lugar mais importante, naturalmente. Tem gente que acha que eu trabalho demais, né? Só que o meu trabalho me dá tanto prazer que é trabalho, mas é prazer, e aí eu priorizo. Eu vou ter televisão, vou ficar vendo televisão em vez de ficar estudando, lendo um livro, né? Então, a ideia é que cada um priorize, né? Escolha o que realmente faz sentido, o que realmente vai nos ajudar nesse processo. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Jerônimo Temel, não sei se vocês conhecem. O Jerônimo, ele é um cara, ele é coach, depois, se vocês quiserem segui-lo nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde ele atua bastante, e no YouTube. Eu conheço o Jerônimo já tem uns 3 anos, e eu aprendo demais com ele, já estudei, já fiz curso, já li livro. E ele tem um trabalho, bem importante de produtividade. E ele tem um livro, o livro dele se chama Produtividade para quem quer tempo. O Jerônimo é um querido, é um cara assim, muito legal, muito incrível. A forma que ele passa o conhecimento é muito legal. Então, o Jerônimo conta uma coisa. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Quem tiver com o microfone aberto, fecha durante o tempo que eu estou falando, mas pode abrir para fazer pergunta. Só não deixa aberto porque fica vazando o som aí da sua casa para cá. Tá bom? Eu acho que é a Sheila que está com o microfone aberto, não? Eu consigo ver. Eu consigo ver o de todo mundo, mas eu não estou vendo o de Sheila. Está vazando, né? Uma televisão aí, uma coisa. Quem está com criança aí, por favor, feche o microfone, porque senão atrapalha aqui a nossa aula. É o da Karen. Marisa, eu tô tentando achar. Ah, tá. Karen. Tá, eu consegui fechar o teu, o da Sheila, só que eu não consegui mais no barulho, então não vem de lá. Ok, tá todo fechadinho. Obrigada, gente. Então, voltando a falar do Jerônimo. O Jerônimo é um cara que eu sugiro que vocês pesquisem. Ele é coach, ele faz treinamento em coach. Eu não vou fazer o treinamento dele. As pessoas às vezes falam assim, eu não vou seguir esse cara porque eu não quero fazer o que ele... Eu não vou fazer o treinamento dele. Eu aprendo com ele aquilo que eu acho ele muito bom. E ele é muito bom em produtividade, né? Então, o Jerônimo fala muito uma historinha que eu acho que fecha muito isso que eu falei até agora, tá? Ele diz assim que a vida da gente
é um quebra-cabeça. Aquele quebra-cabeça de 3.000 peças que a gente montava, aí ele diz o seguinte, você para montar um quebra-cabeça daquele, a primeira coisa que você faz é ir pegando as pecinhas do canto, né? A gente, quando começa a montar aquele quebra-cabeça enorme, a gente começa escolhendo as pecinhas do canto. E a outra coisa que a gente faz é ficar olhando a tampa da caixa para você saber o que você está montando, qual é a fotografia daquele quebra-cabeça. Porque aí você vai pegar uma peça e vai saber que aquela peça vai encaixar naquele lado, onde está o céu, onde está o mar, né? E aí ele diz assim, que a vida da gente é como um quebra-cabeça. E as pessoas, principalmente agora, com essa informação toda, com todas essas possibilidades, as pessoas ficam pegando qualquer peça. E as pessoas não têm a fotografia. Assim, as pessoas que ele diz, né, de um modo geral, o que está acontecendo? Muita gente não tem a fotografia, não sabe qual é a fotografia, ou seja, qual é o propósito, qual é o objetivo. Porque aquele quebra-cabeça, você sabe que o objetivo é montar aquela imagem, aquela fotografia. Se você não sabe qual é a imagem, como é que você vai saber se aquela peça tem a ver, se aquela peça está certa, se aquela peça vai montar o seu quebra-cabeça, né? Então, ele fala uma coisa, eu até anotei aqui uns itens sobre isso, eu acho que são incríveis da gente... Isso é uma introdução que eu resolvi fazer nessa aula para a gente poder já mudando um pouquinho o paradigma, né? Então, o que você tem que ter? Você tem que ter clareza. A clareza significa você saber qual é a fotografia do seu quebra-cabeça da sua vida, quer dizer, qual é o quebra-cabeça que você está montando, qual é a foto dele, qual é a imagem, e você saber ter clareza de que você, se pegar as pecinhas do canto, se você está montando o céu, você vai pegar todas as do céu para ir botando lá no lugar delas. Com isso, você vai conseguir, todo dia, pegar uma pecinha que vai ajudar a montar o seu quebra-cabeça. Todo dia você vai pegar uma pecinha, e essa pecinha, você tem que saber que você está pegando uma pecinha que faz parte do seu quebra-cabeça. Qualquer pecinha que não faça parte do seu quebra-cabeça é perda de tempo, é um dia perdido, né? Então, você vai fazer, você tem que ter essa clareza, você tem que saber qual é a fotografia e qual parte você está montando, que cor vai encaixar. Ele diz assim, que se você dorme hoje sem saber o que você vai fazer amanhã, o amanhã te engole, o dia amanhã te engole, porque você vai acordar e vai fazendo, vai apagando incêndio, vai fazendo o que tem que ser feito, que você não planejou, você não fez um roteiro, você não fez a imagem do seu quebra-cabeça. Então, você vai pegando qualquer peça que aparece pela frente e não vai dar passos na direção desse seu quebra-cabeça. Em vez de você ser o dono do seu dia, você decidir, você produzir, você fazer as coisas que têm que ser feitas, o dia faz você só obedecer, né, o que vai aparecendo, o que vai acontecendo. Por exemplo, mesmo quando você planeja, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou na loja, depois eu vou fazer... Aí aparece uma situação, alguém te liga, te chama para alguma coisa, qualquer coisa diferente daquele seu planejamento. Se você tem clareza do seu quebra-cabeça, na hora que alguém te liga para te chamar para alguma coisa, você vai pensar, será que isso é peça do meu quebra-cabeça? Isso vai me ajudar a seguir para onde eu estou querendo chegar, né? Então, a clareza dessa imagem faz você falar sim ou não para aquela situação que apareceu, que vai interromper o seu dia, que vai interromper o seu caminhar, né? O caminho do seu dia. Então, a gente vai limpando da nossa vida as peças de quebra-cabeça que não fazem parte da nossa fotografia, né? Não fazem parte daquele nosso ideal, daquele nosso propósito, daquela nossa meta. Qualquer coisa que apareça que não faz parte, eu vou dizer não, porque eu estou querendo ir para lá, por que eu vou ali, entendeu?
Então, é isso, ele resume que produzir, ser produtivo, é pegar as peças que montam o seu quebra-cabeça. O resto é se ocupar. Você não está produzindo, você está ocupado. Então, eu gosto muito dessa imagem dele, sabe? Eu acho que ele foi muito feliz quando ele desenhou essa imagem do quebra-cabeça. E a primeira vez que eu escutei ele falar isso, inclusive, foi num programa de TV. Ele foi dar uma entrevista no programa do Rony Von, lá em São Paulo. Ele deu uma entrevista, tem até no YouTube, eu não vi na TV, eu vi no YouTube recentemente essa entrevista dele, quando ele contou essa historinha. Depois eu já vi um outro vídeo onde ele conta a mesma historinha, e depois eu vi no livro dele, e no livro dele ele repete essa historinha. E é muito boa, né? A ideia da gente aqui hoje é pensar nisso em relação à nossa casa, né? Afinal, nós estamos falando aqui de terapia de ambientes. E o que acontece com a nossa casa? Exatamente isso. A gente se perde, às vezes, nas tarefas domésticas, porque a gente tem as coisas que a gente tem que fazer, né? A gente tem vamos dizer, nosso dia tem 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Dessas 24, teoricamente, 1/3, que são 8 horas, a gente passa dormindo, né? Dormindo, descansando, já deitado e tal. Aí sobram 16 horas. Dessas 16 horas, nós temos um tempo que a gente usa para as nossas obrigações, para a nossa rotina, né? Quem tem que cozinhar, vai cozinhar, quem tem que arrumar casa, vai arrumar casa, quem tem que levar filho na escola, quem tem, enfim, as nossas obrigações domésticas e familiares do nosso dia. Tem que encaixar isso nas 16 horas. Tem o nosso trabalho, que tem que encaixar, seja qual for o trabalho, né? Tem gente que trabalha 8 horas por dia numa empresa, tem gente que trabalha de outra forma, mas temos que encaixar nessas 16 horas. Tem a nossa parte, né? Lá do quadrante B, né? Tem a nossa parte de estudo, de desenvolvimento pessoal, os livros que a gente quer ler, os filmes que a gente quer assistir, as coisas que fazem bem para a nossa alma, a nossa espiritualidade, a nossa meditação, né? A gente tem que ter esse tempo que é o nosso desenvolvimento pessoal, que é importantíssimo, fundamental. E temos que ter também algum prazer, né? Alguma diversão, sair para dançar, sair para tomar um sorvete, sair para passear, viajar e tal. Então, o dia fica muito pequenininho. E a gente levando isso para os 4 quadrantes, qual é o risco da gente não conseguir fazer o mais importante, que é o estudo, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, o nosso crescimento, né? Porque a gente fica fazendo as obrigações, o trabalho, e depois a gente corre para o prazer. Se for possível, quando acabar tudo, eu vou ler um livro, vou estudar, vou assistir um curso na internet. Não, eu vou tomar uma cerveja, eu vou jogar um joguinho no celular, né? Eu vou ver um Netflix. Então, a rotina nossa, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, né? Ela tem que ser muito, muito, muito trabalhada detalhadamente para que a gente não caia nesse erro. Porque chega o final do ano, aquelas metas que a gente fez no ano passado não aconteceram. Aí a gente vai fazer tudo de novo, né? Porque não aconteceu, eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer. Porque ninguém bota na meta do final do ano, eu quero trabalhar mais, eu quero arrumar mais casa, eu quero cozinhar mais, eu quero varrer, eu quero levar filho para a escola 5 vezes por dia, mas é isso que engole o nosso dia, né? E ninguém bota na meta do final do ano, eu quero jogar mais joguinho no celular, quero ficar mais tempo no Facebook, e é isso que muitas vezes também está roubando o nosso tempo da nossa produtividade. Gente, eu vou continuar um pouco mais esse tema, mas hoje eu convidei a Martinha que está aí com a gente, minha querida amiga Martinha. Martinha é personal organizer, e a gente de vez em quando faz uns trabalhos juntas, a gente de vez em quando faz umas parcerias, e eu convidei a Martinha, como esse assunto tem muito a ver com o trabalho dela,
eu convidei Martinha para fazer uma participação aqui, dar um bônusinho para a gente. Ela vai dar umas dicas que tem a ver com produtividade. Eu ia deixar a Martinha para o final, mas ela tem horário, então eu vou convidar a Martinha agora e depois volto eu. É até bom porque vocês vão descansar de mim um pouquinho. Martinha, está com você aí. Meninas, apareçam para ouvir a Martinha. Bota seu rostinho aí, que é mais bonitinho. Temos uma convidada. Oi, Fabiana. Oi. Oi, Martinha. Seja bem-vinda. Obrigada, Marisa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver quem que está aí. É Fabiana. Eu vi outro nome, Karen, né? Que mais que está aí? Que eu não sei, não conheço. Helenice, Gisele, Aparecida, Sheila. Que legal. Aparecida para mim não. Aparecida está desaparecida, não está aparecendo. Olha só, a única pessoa que é perdoada hoje de estar sem câmera é a Aparecida. Sabe quem é a Aparecida? Minha mãe. Ah, é? Ela está lá no celular dela e provavelmente ela não consegue botar a câmera ainda. Então, legal. Ela é a única que eu perdoo, hein? Tá bom, tá certo. Então, como a Marisa já falou, eu sou Martinha, moro em Manaus, né? Aqui no Amazonas, na região norte, e sou personal organizer. E ter uma vida com produtividade, eu vou dizer para vocês, não é coisa para qualquer um, né? Não é fácil, não é fácil. Eu só descobri isso há 6 anos, quando realmente, depois de passar por um acidente, troquei de profissão e fui estudar sobre organização. Então, foi uma mudança radical na minha vida. Foi necessário. Tem aquelas mudanças que você escolhe, mas tem aquela mudança que o universo te impõe. Então, foi o que aconteceu comigo. O universo chegou comigo e fez com que eu me comportasse de uma outra forma. E aí eu resolvi mudar meu estilo de vida e escolhi uma outra profissão. E escolhi, não foi nem que eu escolhi, dentro do que eu queria fazer, eu conheci essa profissão de personal organizer. E a minha especialização toda é dentro das residências, porque eu me especializei em organização residencial. É onde realmente nós passamos muito tempo, é dentro da nossa casa. E a cada dia que eu passo dentro da casa das pessoas, mais eu me apaixono por este espaço sagrado que é a nossa casa. Cada casa tem seu estilo, tem a sua educação, o seu formato, mas fisicamente elas são quase todas iguais, né? Porque tem uma sala, tem um quarto, tem banheiro, tem cozinha. É isso que uma casa muito básica tem. E o que faz a diferença de tudo isso é quem mora nela. Quem mora nela é que transforma tudo isso em um ambiente sagrado, onde deve ser o nosso local de preferência. Quando nós estamos tristes, nós queremos ficar em casa. Quando estamos com sono, não tem lugar melhor para dormir do que o nosso cantinho, seja ele um colchão, um sofá, uma rede, não importa. As nossas paredes, o nosso chão, o nosso animal, às vezes a nossa plantinha, é o que nos envolve, que nos protege. E o que acontece no nosso dia a dia? Nós abandonamos tudo isso, né? Deixamos tudo isso abandonado e desprezado, não valorizamos esse cantinho tão especial que nós temos. E pior, ainda chamamos isso de lar. Né? Muitas vezes abandonamos este canto especial, não damos importância para que ele tenha uma vida mais saudável dentro de casa e queremos que seja o nosso lar. E começamos a colocar desculpas para nós
que eu não tenho tempo. Como eu não tenho tempo para cuidar de quem cuida de mim, que é a minha casa, que me acolhe todo dia, né? Eu sempre digo que o nosso corpo é a casa do nosso espírito. E a nossa casa é que nos acolhe, é nossa casa. Então, como o corpo é para o meu espírito, a minha casa é para o meu corpo. Então, eu preciso verdadeiramente saber como funciona o meu corpo para que eu tenha uma vida mais feliz e mais saudável, para que meu espírito permaneça mais tempo no meu corpo. Então, assim é a nossa casinha. Eu preciso cuidar da minha casa para que eu tenha mais conforto onde eu estiver quando eu retornar, ou do meu trabalho, ou de qualquer outro lugar, que essa hora nós estamos onde? Cada uma na sua casa, cada um no seu cantinho. Se ele está perfumado, se ele está precisando de reforma, se ele está com tudo no lugar ou tudo bagunçado, é o nosso reflexo. Aí você diz, poxa, Martinha pegou pesado, minha gaveta está uma bagunça. Nós estamos assim. E nós somos assim, nós não somos diferentes, né? Hoje a minha gaveta pode estar em ordem, mas amanhã, se eu fizer alguma coisa, acontecer alguma coisa na minha vida, bagunça, é natural. Então, hoje eu queria dar umas dicas bem simples para vocês, para que realmente possamos, dentro da nossa casa, neste ambiente saudável, que nós temos por obrigação de criar um ambiente saudável dentro da nossa casa, para que ela tenha uma vida melhor e para que o nosso tempo consiga render. Então, eu pensei em conversar com vocês assim. Inicialmente, precisamos pensar qual a rotina de vocês, né? O que vocês fazem diariamente, quando acordam, o dia de vocês, à tarde, à noite? Como é que é essa rotina? Então, é pensar na rotina com carinho, não como obrigação. Aquela rotina que eu tenho de lavar louça, eu odeio. Se você odeia, alguém em casa tem que fazer essa rotina, para que seja algo prazeroso, porque tudo na nossa casa é prazeroso, pelo menos deveria ser, né? Então, assim, tem pontos na nossa casa onde nós perdemos muito tempo. Vamos falar em despensa, supermercado, geladeira, vamos falar em cardápio. Nós temos o hábito de ir às compras no supermercado e varejão, aqui nós usamos a palavra muito varejão, que para vocês pode ser um espaço de feira, né, de legumes. Então, como é que se perde a maior parte do tempo? Comprando o que não se usa. Você vai ao supermercado ou vai à feira e vê um monte de tomate, compra, vê um monte de pimentão, acaba comprando. Eu vou comprar abacaxi, vou comprar laranja, vou comprar frutas, vou comprar... Aquilo que está na promoção, que a gente não precisa. Acaba levando e aquilo... primeiro, já vai gerar um desperdício, porque você não já sabe que não vai comprar. Nós temos o hábito de comprar aquilo que nós não precisamos. E, no fim, acaba estragando e nós queremos responsabilizar alguém dentro de casa que não fez uma comida com aquilo, por isso que estragou. Então, inicialmente, se for às compras, tem que ter uma lista de compras. E essa lista de compras tem que constar: eu vou usar batata doce essa semana? Eu vou usar banana essa semana? Senão eu não compro. Porque o nosso hábito maior eu prefiro, a casa tem que ter fruta. A minha fruteira tem que ter banana, abacaxi, maçã. Estraga, não compre. Então, precisamos ter mais esse cuidado de comprar somente o que nós vamos usar. Supermercado também. Quando você se planeja no que você vai comprar,
no que você vai comer durante a semana, o que você tem no seu congelador. Você forma um cardápio e não tem desperdício. Se cada uma de nós aqui relacionarmos quando acabar o nosso encontro, o que você tem na sua geladeira de proteína, tem frango, tem algum peixe, tem alguma carne, tem um fígado, ok. Você come isso durante a semana? E na tua despensa tem molho de tomate, tem os enlatados, tem farinhas, massa, carboidrato. E o que você vai comprar na feira ou no supermercado que está precisando? Já tem um cardápio pronto, então você se prepara. Segunda-feira eu já comi, na terça também. Na quarta, o que eu vou comer? Na quinta e na sexta. É o que eu preciso ter. Porque senão a minha geladeira sempre está lotada, sempre está com produto se estragando. Eu sempre tenho no meu armário enlatados vencidos, vidros vencidos, produtos que eu comprei, gastei. Eu também não tenho produtos vencidos na geladeira, no armário, nem. Hoje está vazando. Oi, eu não ouvi, mas depois, se quiser repetir, eu não ouvi. Que entrou ruído, né? Ah, tá. Então, esse é muito importante porque todas essas coisas nós precisamos ter um controle. Na organização, um dos pontos principais você precisa ter somente aquilo que você usa. Quando nós temos somente aquilo que nós usamos, tudo fica muito mais leve. Os armários ficam muito mais fáceis de você abrir os armários e visualizar o que você tem e o que você precisa. Porque nós perdemos... Pode falar. Eu quero falar uma coisa aqui que eu até já contei para a Martinha hoje, mais cedo, a gente conversando. Um exemplo do que aconteceu comigo hoje. Eu fui ao mercado, aí minha filha está em casa, minha filha cozinha muito bem, e ela ia fazer um quibe de abóbora. Aquele quibe do tabuleiro, né? E aí eu trouxe tudo que precisava. E quando chegou em casa, eu descobri que não tinha o trigo para o quibe. Eu achava que tinha, e não tinha. Quer dizer, aí ela foi ao mercado de novo para comprar o trigo. Como poderia ter sido eu, ou então a gente também poderia ter ficado sem o quibe. É esse tipo de organização que a gente está falando, né? Quer dizer, você vai fazer compra, você leva ali, antes se certifique se aquilo realmente você tem, para você poder comprar só as outras coisas, né? Isso aí a gente estava conversando hoje, quando a Martinha me disse que ela ia falar desse assunto. A gente não se importa, a gente vai para o mercado quase todo dia, vai para o mercado porque acabou, né, as coisas, aí chega no mercado para comprar o café que acabou, compra um monte de outras coisas, sem organização, que você nem estava pensando nisso, né? Então, é disso que a gente está falando. Eu passei por isso exatamente hoje. Precisamos ir 2 vezes ao supermercado para fazer um quibe. E muitas vezes a nossa geladeira, quando ela tem bastante produto, porque é questão de hábito, muitas pessoas gostam de ver a geladeira farta, né? E ver a geladeira farta, muitas vezes, se ela não estiver bem, o produto não estiver bem embalado, num vidro fechado, nós só estamos contaminando os produtos que estão ali dentro. E acaba que você gasta muito dinheiro comprando produto e quando vai usar, já não tem mais condições de usar porque já passou muito tempo. Realmente, no movimento que nós temos hoje em uso de equipamento celular, que é o maior ladrão do nosso tempo, nós não percebemos mesmo. Parece até que foi ontem que eu comprei um pão. Não, gente, tem 4 dias. Nossa, mas eu fui essa semana, eu comprei isso, e olha como já estragou. Aí, no fim, colocamos tudo na geladeira, para poder ver se ela tem uma vida maior, e tudo que você come, se for saudável, a vida é curta. Não dá para comprar produtos de legumes, verduras, ou algo mais natural, e esperar que tenha uma vida na geladeira de 10 dias, não vai viver.
vai estragar, né? Então, esse cuidado é que a casa precisa ter, como nós temos com a nossa alimentação. Eu ouvi algum som? Alguém quer falar? Não, né? Então, a despensa, eu digo que às vezes, se você parar alguns dias para analisar a sua despensa de produtos que estão enlatados no supermercado, a sua geladeira, o que tem dentro dela e o que você ainda quer comprar, você é capaz de comer durante uma semana sem precisar gastar dinheiro. O que acontece é que nós vamos comprando e congelando. Vai congelando e chega um tempo que você continua comprando, porque vira hábito comprar a proteína toda semana, ou de 15 em 15 dias. Ninguém faz aquela mudança, eu vou consumir tudo que tem no congelador, para quando eu comprar tudo novo. Por mais que esteja congelada, a proteína ela tem tempo de vida ali dentro. Porque a geladeira se abre constantemente, né? Então, muitas vezes você descongela um produto, mas ele volta porque você não consumiu todo. Então, está na hora de consumir para você sempre ter um produto em condições recomendadas para estar comendo. Fala, Marisa, você parece que quer falar? Eu vou falar uma coisa que o pessoal da roça, né, o pessoal que planta, o pessoal que mora em sítio, eles nos ensinam muito. Eu tenho uma irmã que mora em sítio, que planta. A gente come o que está na época, o que está dando. Então, ela um dia falando para mim que na época do milho, ela come milho no café da manhã, no almoço e no jantar, porque tem milho, está ali, está de graça. Ela plantou, está colhendo. Ela não vai jogar fora o milho para comprar laranja, entendeu? Aí, quando dá laranja, ela come laranja de manhã, no almoço e no jantar. É claro que isso é uma coisa que a pessoa tem que fazer, né? É um outro estilo de vida que não é o nosso, mas que a gente pode se inspirar um pouquinho, né? Porque realmente, por que é difícil a gente levar uma vida organizada? Porque, na verdade, a gente precisa mudar de hábito. E nem sempre nós estamos dispostos a mudar de hábito. Então, se você vai a uma feira e compra várias frutas e vários legumes, só que o hábito da alimentação pela manhã é o pão com café com leite. Mas não come a banana, não aproveita a batata doce, o cuscuz. Então, é assim, você precisa se olhar e o que é que eu quero comer. Não da forma que eu fui acostumada a comer. Né? Porque nós fomos acostumados a comer de um jeito pela nossa geração, pelo como fomos educados, como foi que a nossa mãe nos ensinou. Então, tudo isso é o resultado da nossa vida. Quando você começa a controlar, que com a organização a gente tem esse poder, a gente tem um controle maior do que tem em casa e do que está faltando. E que se você não faz esse ajuste, você diz assim, nossa, tem clientes meus, os clientes se sentem incomodados no começo, porque parece que a casa está faltando. O que está faltando é aquele excesso, porque a fartura continua. Ele continua com uma fruta, ele continua com comida, ele só não tem o excesso que vai para o lixo, que ele não se dá conta. Aquela quantidade de alface que come metade, a outra metade não aproveita. Aquela quantidade de requeijão que quando você come a metade, que quando você vai ver já está um pouco mofado. Então, é este excesso que sentimos falta porque fica diferente a rotina. Quando você diz, durante a semana, eu consumo isso aqui, eu posso usar em horários diferentes. A mesma coisa serve para os produtos de limpeza. O nosso dinheiro vai muito para o lixo quando nós compramos produtos de limpeza, porque nós nunca lemos os rótulos para saber a quantidade.
E sempre compramos, às vezes, no mais caro, porque diz que é concentrado, ou porque é de uma marca melhor e que limpa mesmo, e a casa não tem necessidade daquele produto. Aí você acaba usando um produto que acaba mais rápido, que não deixa tão limpo, mas porque não entendeu a funcionalidade daquele produto. Tem gente que usa muito sabão em pó, muito sabão líquido. De gente, isso é muito caro. Não, caro é o formato que nós aprendemos a usar. Por isso que é caro. Porque realmente acaba muito rápido na nossa casa. Nós gastamos muito dinheiro com produtos de limpeza, coisa que ele tem uma durabilidade enorme. Nós é que continuamos usando errado, né? Então, isso daí também, quando nós começarmos a observar cada detalhe do que entra na nossa casa e o que nós gastamos com o que entra e nós jogamos fora, nós vamos começar a ter muito mais tempo para fazer outras coisas. Porque isso gera economia. E quando gera economia, você rápido consegue limpar a casa, muito rápido consegue limpar um banheiro, muito rápido você coloca uma mesa no café da manhã, tudo é muito rápido. Esse tempo que nós perdemos com todas as atividades da casa é porque passamos muito tempo procurando coisas e não sabemos, olha, e reclamando. O tempo que nós perdemos reclamando daquilo que não sabemos colocar no lugar é o que causa estresse, um culpando o outro, né? O que nos desgasta relacionamento é descobrir verdadeiramente qual é a melhor dinâmica da nossa casa. Quando percebemos a dinâmica e que é tão simples e que é tão prático, aí as coisas realmente começam a melhorar. Melhora do dia para o outro? Não, porque vai mudar de hábito. E nós não ficamos confortáveis. Nós não ficamos confortáveis quando estamos no processo de mudar de hábito. Quando nós começamos a perceber que essa mudança está nos beneficiando, aí nós vamos começar a gostar. Só que isso já levou 4 meses, já levou 5, e aí nós vamos. O processo da organização é muito parecido com o processo de mudança de alimentação. Quando você faz dieta, você faz uma dieta temporária, porque você diz, não, eu preciso comer, parar de comer doce, parar de tomar refrigerante, porque eu tenho um casamento e eu preciso emagrecer. Pá! Aí você faz tudo isso, emagrece, usa aquele vestido e depois você volta a viver como você vivia antes. Aí, no próprio casamento, a gente já... No casamento já recupera os 5 quilos, né? Aí o que acontece? Na organização também. Quando você perde tempo todo dia arrumando casa, você está se enganando, porque você quer arrumar. Não, tem que arrumar, porque casa dá muito trabalho, porque casa bagunça muito, porque casa todo... Deus me livre, trabalhar dentro de casa é um inferno, que nunca acaba esse trabalho. É porque você só está arrumando. Quando você começa a descobrir que você tem condições de manter uma casa organizada, com funcionalidade, com praticidade, e que todo mundo fica em harmonia, porque tudo está no lugar, ninguém mais pergunta do outro, onde é que está a tesourinha? Ei, você viu o cotonete? Onde foi que deixaram isso? Não existe, porque está tudo no lugar. Então, quando isso começa a acontecer, você gasta menos, a relação melhora, porque a relação melhorando, você se proporciona encontros familiares. Então, tudo vai melhorando. Para que realmente isso funcione, cada uma tem que olhar o que eu tenho habilidade. Né? Tem gente que gosta de lavar louça, mas tem gente que não gosta. Tem gente que ama lavar roupa. E tem gente que gosta, mas não sabe lavar, porque gasta muito produto. Então, eu acho que essa vida residencial, a gente precisa amar,
para poder realmente entender o quanto que a casa nos protege, o quanto que a casa nos abençoa. Então, essa hora da noite, nós estamos no nosso cantinho preferido, vamos ficar aqui para poder dormir. Se ele está harmonioso, nós vamos acordar muito bem. Se ele não estiver, às vezes nós temos uma péssima noite, né? Poxa, se é. A gente fala muito disso, né? Eu falo muito sobre isso, essa coisa do simplificar. Quanto mais simples, quando eu faço o desafio do Destrale, né? Que, aliás, começa um agora, quinta-feira, depois de amanhã, começa um desafio novo. 21 dias de Destrale. Tem mudado vidas. Martinha, eu tenho que te contar umas histórias. Tem mudado vidas. Tem pelo menos umas 3 pessoas que mudaram a vida. Tem a Fran, que está aqui, que fez um Destrale fantástico no trabalho dela e as coisas mudaram também muito. Todo mundo aqui que está no desafio já teve grandes mudanças. Eu faço parte dessa história de Destrale. A gente simplificar, porque é uma coisa que eu falo sempre, e o objetivo desse papo nosso hoje é a gente simplificar para poder ser mais produtivo. Aquilo que eu falei lá no início. Ser produtivo não é trabalhar mais, é você conseguir fazer a mesma coisa trabalhando menos, em menos tempo. Porque aí vai sobrar mais tempo para você fazer as coisas que você quer fazer para você, para o seu crescimento, seu desenvolvimento pessoal, para você ler seu livro, para você estar com a família, enfim, fazer as coisas que você gosta. E a casa, a gente tem que simplificar exatamente para isso. É o que a Martinha falou, a gente reclama de dinheiro, mas está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora em um monte de coisas, porque não está simples. A gente reclama de falta de tempo, está jogando tempo fora. Eu digo sempre essa história de arrumar e arrumar de novo no dia seguinte e arrumar de novo no outro dia, né? Isso tem que acabar, porque não tem necessidade. Você estando com a casa organizada, você pode simplesmente fazer uma manutenção. Isso, né? mesmo. Você faz uma manutenção rápida, objetiva. Tem as coisas que não tem jeito, que você tem que fazer mesmo. Se você sujou uma louça, você vai ter que lavar. Mas você não precisa sujar 20 pratos, né? Quando você só precisa de 2. Isso mesmo. É uma forma de simplificar. E quando a gente tem coisas demais, quando a gente tem coisas em excesso, é muito mais difícil de organizar e de arrumar essa casa. Quando você tem só o necessário e organizado, eu falo muito sobre isso, inclusive nos desafios, eu falo essa diferença, né? Eu reforço sempre essa diferença entre arrumar e organizar. Você estando com a casa organizada, você arruma com rapidez. Você vai arrumar com facilidade. Porque... Marisa, Oi. Uma coisa bem interessante é que quando nós estamos no automático, arrumando casa, nós não temos realmente noção do que nós podemos ganhar quando começamos a nos organizar. Então, é assim, hoje a minha vida é outra vida. Eu descobri, com a organização, o quanto de tempo que eu tenho, mas eu também não sabia. Porque é tão automático acordar e fazer tudo aquilo repetido, e sair para trabalhar e voltar e ter que repetir tudo aquilo, e viver cansada, e não aguento mais minha casa, eu só trabalho, só eu que faço isso, e só eu que reclamo. É muito comum. Então, essa experiência, ela precisa ser vivida. Então, a casa hoje que eu vivo, eu tenho tempo para tudo. Não tem. Quando você tem a leveza de uma casa saudável, você consegue chamar a pessoa a qualquer momento, que a casa está sempre em ordem. Claro. Você consegue comer o que você quer, porque o que está ali no teu congelador, você automaticamente já tira,
já come aquilo, já sabe que tem no armário, já sabe que não tem. Quando você sabe que não tem, você já passa em algum canto, já compra e leva para casa. Claro. Né? Então, você se programa. A lista de compras, hoje eu uso uma lista de compras que eu faço eletrônica e que eu compartilho com o marido. Então, se ele lembra de alguma coisa, ele coloca, e se eu lembro de alguma coisa, eu incluo, nós emparelhamos nosso celular e ela é uma só. Sempre. Então, não tem como um ir no supermercado e repetir o que o outro, porque elas estão sempre atualizadas. Então, hoje a tecnologia nos beneficia muito quando nós estamos voltados para uma qualidade de vida. Quando você quer bem-estar, tudo vem a seu favor. Você come melhor, você tem uma louça melhor, você assiste um bom filme com mais tranquilidade, você compra uma roupa melhor, você começa a perceber que o tempo rende muito, você tem tempo para ler, você tem tempo... Nossa, tem gente que tem 24 horas e não consegue fazer nada. É verdade. Mas é verdade. 24 horas você consegue fazer. Falar em tempo, eu estou preocupada com o teu tempo. Não se preocupe, não. Ah, tá. Então, gente, quem quiser perguntar alguma coisa para a Martinha, pode perguntar, porque ela tem hora e a gente depois fica mais um pouquinho para eu terminar o conteúdo. Mas quem quiser perguntar alguma coisa para ela, fica à vontade. Ninguém quer perguntar. Eu vou perguntar. Perguntar não, eu acho que é mais um comentário, assim, né? Não sei o que pode se desenvolver a partir disso. Eu, pessoalmente, acho a rotina de qualquer coisa muito chata, né? Então, assim, um dos problemas que eu enfrento comigo a vida inteira é justamente não gostar de rotina. E, no entanto, eu gosto de organização. Esse trabalho que assim, eu venho desenvolvendo na minha vida com a Marisa está sendo muito importante, porque eu estou conseguindo simplicidade. Então, o destralhe, o excesso, tudo isso daí favorece o meu manejo, porque eu tenho menos coisas para administrar. Porque nem sempre eu quero lavar louça. Assim, então, é uma coisa que me faz pensar muito como eu vou ajustar uma organização, que eu adoro, como que eu vou ajustar uma rotina de boa alimentação, que eu adoro, mas eu me sinto se eu tiver que fazer lista e lista, isso vai me dando, vai me sobrecarregando, na verdade. Então, isso é um caminho que eu estou buscando de lidar com a minha personalidade, entendeu? Sem perder, justamente, produtividade. Então, assim, esse destralhe que eu estou fazendo geral, de compromissos, de coisas que eu administro, que eu posso não administrar, porque eu sou aquele personagem que eu sou síndica do prédio, eu pego a obra dos outros para fazer, um trator de fazer coisas. E, assim, às vezes até me comprometendo com coisas que eu gostaria e que eu naturalmente não dou conta, até mesmo assim, ou um destralhe que eu não consigo fazer todos os dias, enfim. Eu me sinto produtiva, mas eu me sinto muito mal com rotina. Então, isso daí, o que você pensa disso? Assim, como você pensa uma possibilidade de organização sem ter uma prisão? Para mim é prisão. Era isso que eu ia falar. No mínimo, você não gosta de ser algemada com horários e com obrigações fixas, né? Porque rotina você acaba tendo, que você
acorda pela manhã, sabe o que tem que fazer antes do almoço, você sabe. Isso é uma rotina, então elas não precisam necessariamente ser repetidas todos os dias, né? Mas são rotinas. A lista de compras, você não precisa toda vez que for ao mercado fazer sua lista. Você precisa ter a sua lista, que você sabe o que tem, o que precisa comprar. Então, é uma lista de compras. Por exemplo, nessa sua lista de compras já vai constar feijão, arroz, sempre. Você só vai marcar o que tem que comprar e o que já tem em casa não precisa comprar. Não é fazer a lista, escrever. Tá? Agora, essa rotina é uma programação que com o tempo você faz mental. No começo, é muito importante anotar, porque nós nos responsabilizamos em ter esse compromisso conosco. Eu vou ter que fazer isso, eu preciso realizar isso. Isso com você. Esse compromisso não é com ninguém, é com você. Quando... Nesse caso também entram as prioridades, né? Porque, sim, porque ninguém é obrigado a ser como o outro. A prioridade de uma pessoa é uma coisa, a sua é outra. O que eu costumo dizer que para o Feng Shui que faz mal, não é o que você faz, é se aquilo te incomoda. Então, se você deixa acumular a louça para lavar todo dia, só de noite, uma vez por dia, porque é melhor para você, e aquilo não te incomoda, aquilo não vai fazer mal. Mas se você faz isso, mas lá no fundo você acha que não deveria estar fazendo isso, aí já não é legal. Então, você tem que adaptar a sua prioridade. A minha prioridade é essa, eu vou deixar as coisas desse jeito, eu não me incomodo. É igual filho, né? Filho da gente deixa o quarto bagunçado. O quarto de adolescente fica aquela zona. Ele quer que fique daquele jeito. O dia que incomoda, o dia que tem que trazer um namorado em casa, liga e pede para você dar um jeitinho no quarto. Então, no fundo, aquilo estava incomodando. Eu fico buscando formas. Eu não gosto de louça na pia. Eu odeio louça na pia. Mas, para te dizer assim, eu chuto o balde. Quando eu fico, olha aquela louça, eu odeio lavar louça. Aí eu falei, agora eu estou pensando, como que eu vou resolver isso? Contratando alguém para fazer para você. Eu tenho, mas é uma outra coisa. Aí eu estou pensando numa lavadora de louça. Assim, eu penso assim, então, pode ser que isso seja a solução, porque nem sempre essa pessoa que é um anjinho para mim, que ela está bem e consegue vir trabalhar. Por exemplo. Isso aí é um trabalho muito pessoal, individual. Cada uma de nós aqui, que está aqui, vai ter a sua solução diferente. O que vocês têm que prestar atenção é isso, é o grau de satisfação, de conforto, de praticidade e de satisfação. Porque a coisa que mais faz mal para o Feng Shui é se aquilo está te incomodando. Não é se você vai fazer ou não vai fazer, se tem rotina assim, se não tem. Eu com esse projeto Nômade Digital, eu viajo muito e fico hospedada na casa das pessoas, né? Sim. Quase sempre eu me hospedo na casa de cliente, de aluno, de amigo. E eu vejo rotinas completamente diferentes, hábitos completamente diferentes, entendeu? As pessoas estão bem daquele jeito. E eu, por exemplo, eu vejo coisas que eu não conseguiria lidar na minha casa. Mas as pessoas lidam e muito bem. É até legal que eu aprendo um pouco com isso, eu perco um pouco certos preconceitos de achar que tem que ser daquele jeito, né? Que eu faço, que eu aprendi. E aí você vê, e você vê por um outro ângulo. Mas é possível porque a outra pessoa aprendeu diferente, arranjou o jeito dela, se virou, né? A mesma coisa, as diferentes situações financeiras, né?
A gente vê coisas que a gente acha que seria impossível. Como é que essa pessoa consegue viver dessa forma, tanto para menos como para mais? Não estou falando só de quem não tem, não. É tudo muito individualizado, sabe? Essa coisa do nosso bem-estar tem a ver com as nossas escolhas têm a ver com as nossas prioridades, né? E agora... É desapego, né, Marisa? Na hora de estralhar, ninguém inicialmente não tem, eu vou tirar tudo da minha casa. Não, o destralhar não é tirar aquilo que eu também gosto e nem aquilo que eu uso, só porque eu tenho muito. O destralhar é quando eu tenho a sensação do que ficou é o suficiente. Exatamente. O que ficou é o suficiente para mim. O suficiente para mim pode ser muito para você ou pode ser pouco para alguém. Mas quando ele é o suficiente, ele me basta. Então, com isso, eu faço o destralhe quase que diariamente na minha casa. Mas é hábito. Já virou um hábito. Esse desafio que eu faço... já vou retirando. Esse desafio de 21 dias de destralhe é exatamente para a gente criar o hábito. O objetivo do desafio é que a pessoa crie esse hábito, que passe a ser natural. Porque a gente todo dia traz coisa para dentro de casa. Todo dia a gente traz sacolas e bolsas e papelzinho. E muitas vezes, se então nós a gente tem destralhe todo dia. Todo dia. E se nós observarmos, nós dentro de casa, muitas vezes, temos problemas de relacionamento por causa de coisas, né? Brigamos em casa com os parceiros, com os filhos, com mãe, com irmão, com quem convive conosco, por causa de coisas. Porque mexeu naquela coisa, quebrou aquela coisa. Então, deixou fora do lugar. Deixou fora do lugar. Então, nós estamos sempre em conflito por causa de coisas, perdendo tempo com que não vale a pena. Às vezes, queremos que um vidro, uma louça, seja eterna. Ela não é eterna, ela vai quebrar em algum momento. Mas sempre quando é o outro que quebra, nós queremos responsabilizar a falta de atenção. E isso causa um estresse. Então, tudo que é objeto que está dentro da nossa casa está para nos servir e nos proporcionar bem-estar, não nos escravizar. Então, precisamos sim de eu gosto de um copo de cristal que é da Boêmia, que é de 1800. Ok, mas você sabe que ele pode quebrar? Que a sua empregada, que é uma pessoa que faz o seu melhor café, ela toda vez que lava a louça, ela quebra alguma coisa? Você vai comprar uma máquina de lavar roupa que é toda digital, é um lançamento e ela é caríssima, mas a sua funcionária está abanada e a bichinha vai dar um prejuízo. Tenha cuidado, porque o teu estresse vai ser muito maior do que o teu benefício. Então, esse nosso olhar, o que nós queremos para a nossa vida, na nossa casa, é sensacional. Porque não é que essa hora, ou meia-noite, quando eu for dormir, a minha louça tá cheia, a minha pia está cheia de louça, eu vou, agora eu vou amar lavar louça. Não, o meu prazer está em acordar. Quando eu acordo, que eu entro na cozinha e a minha cozinha está limpinha para eu fazer meu café, aí é que eu digo, valeu a pena eu lavar a louça ontem à noite. Mas hoje eu não estou disposta. Mas acordar de manhã, ter que lavar aquela louça todinha, suja de comida, para começar o café, isso me estressa. Então, essa é a ideia. As coisas estressam, né? Eu estava falando exatamente isso. A gente tem que fazer as escolhas, né? E criar uma disciplina. É muito importante criar uma disciplina. A disciplina é exatamente você fazer uma escolha. Você, às vezes, troca o prazer desse momento pelo prazer lá na frente. Disciplina. Né? Nesse momento, o meu prazer seria não lavar essa louça.
Mas aí, lá na frente, vai ser pior. Então, é melhor lavar agora. Você vai escolhendo aquilo que é a sua prioridade, que nem sempre é essa momentânea, né? É aquela coisa da disciplina. Eu gosto muito dessa ideia de quando eu penso em disciplina. Você quer fazer uma dieta, você quer emagrecer. Então, você não vai comer esse pedaço de bolo agora, porque daqui a uma semana você vai ver que você já está bem mais magro. Exatamente. Você troca uma coisa pela outra, para isso você tem que criar aquela fotografia do quebra-cabeça, entendeu? Qual é o seu quebra-cabeça dentro da sua casa? Qual é a pecinha que você vai tirando para montar esse quebra-cabeça? Para você poder chegar na imagem, né? Esse trabalho que eu tenho de estar na casa das pessoas todos os dias organizando é um trabalho braçal, onde eu subo escada o tempo todo, pegando nos maleiro. Agora que eu estou vivendo essa semana toda de mudança, é muito trabalho, baixa muito, carrega muito, a coluna arrebenta. É das 8 da manhã às 17, às vezes das 9, é muito trabalho. Depois disso, eu ainda vou treinar. Dia de terça e quinta, o meu treino é às 8 da manhã. Aí tem gente que diz, nossa, mas você ainda treina? Senão eu não consigo. Se eu não treinar para relaxar o corpo, eu não durmo, de muita dor. Então, o treino não é uma coisa que eu vou para poder ficar com o corpinho. Não, não é o corpinho. É a energia que eu preciso. Então, o nosso tempo tem muito a ver com a nossa... Qual é o teu nome? Martinha. Martinha? É. Ô, Martinha, só um parênteses. Essa questão que você está colocando aí, é claro que a gente vai pescando, né? Assim, o que atende, o que me favorece e tal. Em relação, eu sou fisioterapeuta, e essa questão das dores, ela tem uma particularidade, que você pode treinar durante a atividade. É só um parênteses. Que esse comportamento econômico de movimento e de tudo, ele é tão fantástico que ele pode ser aplicado geral, né? Inclusive no movimento cotidiano. É um parênteses aí que não tem nada a ver com a história. Mas é bem interessante. Mas tem sim. Mas tem, Porque o movimento diário faz todo uma diferença. Eu faço isso, para não ter essas dores. Eu faço meu alongamento, sempre eu dou um intervalo para continuar, procurar me abaixar de uma forma correta, para poder a coluna, no outro dia, isso facilita muito. E isso é muito importante, porque às vezes, vamos imaginar que você tenha tempo, mas não tem energia para aproveitar o tempo. Então, o exercício, a programação do que você vai fazer, é importante que você tenha energia. Energia boa, porque se não tem energia, não adianta ter tempo. Tem uma coisa... questão da produtividade. Tem uma coisa muito importante nessa coisa do exercício, é que as pessoas, quase sempre, elas pensam que a gente tem que ter energia para fazer o exercício. E a verdade é que o exercício é que te dá energia, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente fala, hoje eu não vou na academia, não, porque hoje eu estou sem energia. Aí você vai lá, depois de 10 minutos, você já quer malhar 2 horas. É verdade, mas tem a política malandra, entendeu? Assim, de tudo isso, porque o meu interesse, né, assim, que faz parte de mim, né, nessa organização e no bem viver de uma maneira mais simples e mais prática, né? Como eu gosto muito de produtividade, gosto de construir coisas, enfim, tem uma certa compulsão até disso, eu utilizo esse conceito no dia a dia. Então, quando eu sinto assim aquela dorzinha, eu já me movimento de acordo, entendeu, Marisa? Então, né, o destralhe, ele é diário.
qualquer situação. Eu estou preocupada com hora, então, o que eu quero fazer? Não, com a hora nossa mesmo, que já são 10h30. Eu vou propor a vocês, porque esse papo está tão gostoso, mas eu vou fechar só com 2 ou 3 questões, e eu vou propor a vocês que a gente faça a segunda parte do encontro da produtividade, tá? Porque com o convite que eu fiz para a Martinha, eu achei que o trabalho dela tinha tanto a ver, tem tanto a ver com a gente, que eu achei que é super importante que ela fizesse essa participação aqui. E eu quero também que vocês conheçam a Martinha, sigam a Martinha no Instagram, quem tiver Instagram, porque é muito legal, ela dá muitas dicas, ela mostra o trabalho dela. A Martinha é uma profissional muito apaixonada, como ela disse, ela é muito apaixonada, e ela passa isso para a gente até ali no Instagram, você vai vendo as coisas dela. Fora que ela é uma atleta, uma grande aventureira, inclusive ela acabou de pular de paraquedas, sabe? No momento eu estou com uma invejinha, assim, dessa coragem que ela teve, mas ela é dessas, né? A Martinha. E qual que é o Instagram dela, Marisa? É Organizer Martinha Sol. Martinha com TH. Eu prefiro, de repente, até passar para vocês. Ou então, escreve ali no chat, Martinha. Tá. O que eu quero dizer para vocês, meninas, é que cada coisa que eu faço é um desafio meu. Nós precisamos superar o nosso medo e perceber que fazer o novo é muito agradável. Vocês estão vendo, né? A cara não nega que eu faço parte de uma geração, né? E que hoje é tudo diferente. Que se eu ficar presa lá na minha geração, eu não consigo conversar com vocês. Porque eu preciso hoje estar entendendo como é que são as rotinas, como é que está o dia a dia. Eu sou do tempo que não existia celular e ele chegou para roubar nosso tempo. Então, se hoje eu fosse mãe, eu não sei se eu saberia educar filho, porque a gente não larga celular para nada, né? Mas a tecnologia, ela é de grande importância hoje para nossas vidas. E quando a Marisa falou em quebra-cabeça, eu passei anos da minha vida montando quebra-cabeça de 7.000 peças, de 5.000 peças. E hoje, quando eu me vejo dentro da casa da cliente, organizando um closet ou uma cozinha, e que eu olho para aquele universo das gavetas com 10 facas, 15 facas, eu preciso montar um quebra-cabeça, porque eu preciso entender o coração dessa patroa, dessa empregada doméstica, para não ferir, para não magoar. Até o momento que ela entende que faca nós precisamos, uma para pão, uma para proteína, uma para desossar, e como diz aqui na minha cidade, uma para descascar tucumã. É que nós temos, né? O resto não se usa, mas o hábito de ter muita faca é impressionante. Então, coisas do nosso dia a dia que nós precisamos realmente abrir a gaveta, abrir a nossa gaveta, seja da cozinha ou do nosso quarto, é abrir nossa alma. Abra sua gaveta e descubra quem é você. Dói muito, dói. Eu vivo isso, gente. Eu abro minhas gavetas todos os dias e elas não ficam iguais todos os dias. Há dias que eu estou triste, há dias que eu estou decepcionada, há dias que eu estou magoada, há dias que eu estou chateada e a minha gaveta está igual a mim. E quando eu estou serena, que eu olho para a minha gaveta, eu digo, oh, meu Deus do céu, e eu ainda duvido que a minha gaveta é o meu reflexo. Então, todos os dias nós estamos diferentes. Hoje nós estamos rindo, mas dependendo do que acontecer... Essa imagem é ótima. Né? Dependendo do que acontecer amanhã, eu posso não estar tão rindo como eu estou hoje. Então, a minha gaveta ela vai ficar igual. Então, nós precisamos, assim,
É nos ver, é nos olhar, é nos entender e nos aceitar e pronto, eu sou assim. Se eu melhorar, eu vou melhorar primeiro para mim. Se eu comer melhor, quem vai se beneficiar é meu corpo. Se minha casa estiver em ordem, quem vai ser beneficiada sou eu. Se eu souber tomar um bom banho, quem vai ficar cheirosa sou eu. Se eu saltar de paraquedas, quem vai viver aquela experiência sou eu. Gente, eu não sei nadar, eu nunca aprendi, sempre tive pânico de água. E nessa última viagem que eu fiz, eu me desafiei. Vocês sabem o que eu fiz? Mergulho. Fiz mergulho. Eu consegui no fundo do mar. Eu não sabia se eu chorava, ou se eu respirava, ou se eu pegava nos peixes, eu via tartaruga. Então, isso é desafio. Superar o medo com segurança. Né? Eu preciso me sentir segura para desafiar, para fazer aquilo que eu não gosto. Ou pelo menos eu tenho que tentar. Como é que eu vou fazer para lavar louça? Eu tenho que aprender, gente. Lavar louça não é ter uma pia lotada de coisa suja e eu misturar tudo. Eu tenho que ter uma boa esponja. Eu tenho que saber separar meu detergente. Eu tenho que separar meus talheres. Eu tenho que separar meus pratos. Quando eu começo nesse processo de cuidado com o meu, lavar coisa por coisa, a minha pia fica linda. E eu tenho o maior prazer de secar, eu tenho o maior prazer de guardar. Quando eu encontro prazer, não tem coisa ruim e difícil. Olha, uma boa dica para lavar louça, para quem gosta, né? É você assistir aula ou ouvir audiobook, sabe? Eu nunca consigo, eu tenho uma dificuldade grande de fazer certas coisas domésticas se eu estiver fazendo só aquilo, sabe? Eu fico achando que eu estou perdendo o meu tempo. Mas eu tenho uma quantidade de curso de vídeo para assistir, eu tenho uma quantidade de livros. Eu não sou fã de audiobook, de um modo geral, mas eu escuto muito audiobook nessas horas. Nessas horas e ônibus. Sabe? Eu moro em Niterói, então para ir para o Rio, a gente leva, né, uma média de 1 hora e pouco de ônibus da minha casa para o Rio. Outro dia eu fui lá na Francinete para ver o apartamento novo dela, que eu estou fazendo a consultoria dela. E aí eu pego um ônibus aqui, levo 1 hora e 15 para chegar lá. É 1 hora e 15 que eu vou escutando o audiobook, entendeu? Porque eu não gosto de ler no ônibus, porque movimento não me faz bem. Mas eu escuto audiobook, porque eu tenho essa sensação, isso tem a ver com a produtividade, tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, a sensação de perda de tempo. Então, 1 hora e 15 dentro do ônibus, olhando a ponte, sabe, eu estou perdendo o meu tempo. Mas às vezes, eu tenho vontade de me teletransportar, porque assim, você ficar 1 hora presas em um ônibus, por exemplo, realmente essa ideia é ótima. E lavar porque louça, você fica fazendo alguma coisa, né? Assim, lavando louça com aquele negócio ali. Eu já tenho até um suporte de celular que fica na janela Ótimo. que é em frente. Ótimo. Eu boto o celular ali, assisto aula, assisto curso, assisto vídeos. Eu acho assim que é uma forma que a gente tem de absorver, né? De estar ganhando alguma coisa naquelas atividades que a gente acha que não tem nada gosta tanto, né? Para ganhar, né? Mas uma coisa interessante é que eu ouvi a minha vida toda que a mente vazia é a oficina do diabo. Não sei se vocês já ouviram isso em algum tempo da vida de vocês. Mas a minha mãe vivia dizendo: tá desocupada, vai arrumar tua gaveta, vai lavar louça, vai arrumar a casa, né? Oficina vazia, a mente do diabo. Depois que eu comecei a estudar muito sobre organização, a nossa mente precisa, sim, ficar limpa, sabe? Não é ficar vazia, é ficar plena, limpa. Eu não preciso ficar com este sentimento que estou no ônibus sem fazer nada. Eu não preciso ficar com esse sentimento. Eu preciso, dificilmente eu entro no carro com alguém que a pessoa não esteja dirigindo, fazendo áudio ou mandando mensagem. Porque parece que a gente não consegue mais ficar
sem fazer alguma coisa. Sim, isso é verdade. Parece que a gente precisa estar fazendo alguma coisa. Mas, Martinha, o tempo, aí a diferença é quando a gente escolhe também, mais uma vez, aquilo que a gente vem falando. Você escolhe naquele momento, você tem o seu momento de não fazer nada, mas é escolhido. Você tem um momento de parar para não fazer nada, ou para dar uma caminhada e ficar só pensando. Meditar. É que muitas vezes, por exemplo, a ideia do ônibus que eu falei, da lavar a louça, é que você, na verdade, não está sem fazer nada, você está fazendo uma coisa que você está sendo obrigado, né? Gente, eu preciso acabar essa aula. Tá bom. Apesar de estar uma delícia, essa aula já está muito longa. Eu vou finalizar só com uns itens aqui sobre a produtividade, né? E a gente vai fazer a parte 2, tá? Tá. Com certeza. E eu posso agradecer, né? Ou eu continuo, ou... Você continua se quiser, claro. Mas, e você vai ser convidada para a parte 2 também, tá? que bom. Fora, não. Aliás, eu falo para a Martinha que eu quero ela sempre comigo, mas ela às vezes some. Gente, olha só. Muito importante, como um item também em relação a essa história da produtividade, que é o Jerônimo também que diz, a gente não pode correr o risco de virar agenda dos outros. Você tem que ter a sua agenda, a sua programação, mesmo que não seja aquela coisa rígida, porque dependendo da sua atividade, você não precisa ter uma agenda, né, com horinha marcada, com todas as horas marcadas. Mas a ideia de você não virar agenda dos outros é de você não se sentir interrompido, atropelado, sabe, pelas demandas das outras pessoas e que atrapalhem a sua produtividade. Que não seja pecinha do seu quebra-cabeça. A gente tem que ter cuidado com isso. A pessoa te liga na hora que ela quer ligar, não é na hora que você está disponível para falar no telefone, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, dentro dos limites, ninguém vai ser rígido e radical. A outra coisa é dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. Se alguém aqui tem dificuldade de aprender, dificuldade de dizer não, eu posso fazer um curso intensivo sobre isso, porque dizer não é a coisa mais libertadora que existe nesse mundo. Você pode dizer não com carinho, com amor, você pode dizer um não que vai fazer aquela pessoa te amar para o resto da vida, mas você não tem que dizer sim sempre para todo mundo, tá? Não é peça do seu quebra-cabeça, então você pode e deve dizer não. Porque quando você não consegue dizer não, você perde a sua produtividade, você está indo para um caminho, aí alguém te pede uma coisa, você diz sim, chega de noite, você não fez nada seu, porque você só fez o que você não soube dizer não, que não era seu, né? Existem duas coisas que atrapalham muito a nossa produtividade do dia. Você planeja um dia ou uma semana, vamos dizer que você planejou, você vai hoje à noite, você vai planejar o dia de amanhã. Aí você anota as coisas que você tem que fazer amanhã, tem aquelas coisas principais que não podem deixar de ser feitas, né? Tem as outras mais ou menos e tem aquelas que, se sobrar tempo, você vai fazer. Se você chegar no final do dia e não fez, ou é porque tinha tarefa demais, e não coube naquele tempo, ou você acabou priorizando as coisas que não eram importantes lá daquele quadrante, em vez de fazer as que eram realmente mais importantes. E aí entra a tal da procrastinação, né? Que a procrastinação, que é aquele hábito de você ir deixando para o último minuto, empurrando com a barriga, é uma coisa que, outro dia eu li uma descrição ótima, é a arte de você descobrir que tem um monte de coisas não importantes para fazer, justamente na hora de fazer aquela coisa mais importante. Eu adorei essa. É exatamente isso. Você tem uma coisa para fazer, você está adiando. Não, agora, hoje eu vou fazer. Aí você senta na mesa para escrever lá aquele artigo que está... Aí você olha para a mesa e diz assim, não, mas a mesa está bagunçada, vou arrumar a mesa primeiro. Você tem que arrumar a mesa para poder fazer isso, né? Então,
a procrastinação e o fato de você não conseguir ajustar a sua agenda, você não conseguir dizer não para as coisas que não são pecinha da imagem lá, né, da fotografia do seu quebra-cabeça do final do dia. E também o pior de todos, que é a distração do celular, né? E hoje eu teria um capítulo inteiro para falar sobre isso, que vai ficar para a próxima, porque o celular, que vem para trazer coisas excelentes para nós, ele realmente também virou um vilão nessa história da produtividade, né? Porque você fica o tempo todo com ele na mão, ou no bolso, ou do seu lado, e você não consegue, é muito difícil você dizer não para ele. Quando eu falei de dizer não para as pessoas, o pior de dizer não é o danadinho do celular, entendeu? Porque se ele dá um apitinho, você quer olhar, porque você acha, até porque tem aquela história lá, você acha que é urgente, né? Se alguém mandou uma mensagem, você tem que olhar o que é. Como é que pode? E como é que a gente viveu sem ele, né? Quando as pessoas tinham... Eu outro dia estava pensando nisso, como é que a gente conseguia esperar o jornal do dia seguinte para saber o que aconteceu no mundo, né? Quem é do tempo do jornal, que só tinha jornal? A gente tinha que esperar para de manhã saber o que aconteceu ontem. E aí, hoje a gente não consegue, que você tem que saber de 5 em 5 minutos o que está acontecendo no mundo. E a verdade é que não é assim, né? A vida não é assim. Então, eu vou fazer uma parte 2 desse assunto, produtividade. Eu acho que foi muito produtivo, eu acho que foi um encontro muito interessante. Quero agradecer muito a Martinha. Martinha é excelente no que ela faz, excelente. Eu gosto muito. E a gente ainda vai fazer aí um curso juntas. Nós vamos fazer aí um Feng Shui com organização bem bacana. Quando eu faço workshop de fim de ano, eu sempre convido a Martinha para fazer também uma participação, sempre muito bom. E fiquem perto dela, né? Sigam ela, persigam a Martinha. Onde a Martinha for, vocês vão atrás, vocês vão gostar muito. A gente se vê terça-feira que vem, tá bom? Todas nós. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem priorizado, né? Estar aqui em vez de estar fazendo outra coisa, em vez de estar no celular, em vez de estar vendo televisão. Eu acho que isso aí hoje, né? Essas nossas mentorias todas de terça-feira são os assuntos daquele quadrante número 2, daquele quadrinho que eu vou mandar para vocês, e que, a partir de hoje, vocês tentem pensar nisso. Tentem escrever, faz no papel, né, os 4 quadrantes, escrevam no 2 o que você acha que é muito importante para você, que você tem que arranjar um tempinho para encaixar. Todo dia tem que encaixar um item daquilo ali. Porque senão a gente fica só no 1, que é urgente e importante, e depois cai lá no 4 e fica sem fazer nada, perdendo tempo, né? Obrigada, gente. Obrigada, Marisa. Até terça. Obrigada. Obrigada. Marisa, Tchau, Martinha. Sim, depois. Tá me escutando? Ah, Oi? oi, pode